Aleluia, Jesus. Chamando o povo aqui. Vamos chamando o povo. Vamos que vamos, povo. Tem muita gente. Concluindo. Aleluia, Jesus. Rei da glória. Ana Elise já chegou junto. Seja bem-vinda aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, glória. Vamos que vamos, né? O povo é meio... tá sujo de graxa aqui. O povo é meio preguiçoso, né? Até em casa, pela internet, às vezes eles ficam meio com preguiça, né? De entrar pra gente falar da palavra, pra gente poder orar, né? Mas vamos que vamos. Glória a Deus. Quem entrou aí, vocês viram no Instagram, né, gente? Qual que é o título lá que eu pus? Hebreus 4:12. Mas eu pus um título lá, você sabe qual? Pra colocar aí pra mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu já tô até atrasado, que eu tinha falado que ia iniciar às 20 horas, né? Às 8 horas. Eu creio que eu já tô até atrasado aqui. Vou tentar ver a hora. 8:10. São 8:10. Então, eu coloquei lá Hebreus, capítulo 4, versículo 12, né? Em respeito para quem já entrou, não vou ficar esperando as pessoas entrarem não, vai ser bem rapidinho, né? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você que está aí, você que vai assistir outra hora, né? Quem assiste, né, irmãos? Porque as pessoas pegam, a grande maioria, igual quando a gente põe no culto, a pessoa entra na live, olha um segundinho e sai. As pessoas não têm tempo para Deus, para ouvir a palavra. A pessoa entra um pouquinho e sai fora.
A pessoa não tem paciência de segurar lá uns minutinhos, uma meia hora, né? Para as coisas de Deus, as pessoas nunca têm tempo. A verdade é essa. Para uma oração, a pessoa nunca tem tempo. A gente fala em orar, a pessoa fala assim, não, eu faço minhas orações quando eu vou dormir. Eu faço minhas orações em casa. A palavra de Deus, irmãos, o Senhor colocou que é necessário que tenhamos comunhão. Está escrito na palavra, Tiago, seja bem-vindo aí, meu amigo. Tiago Multicar, Tiaguinho. Então as pessoas falam assim, eu oro em casa. Eu faço minhas orações. Glória a Deus se você é desse que faz a sua oração. Mas eu só vou te falar uma coisa. Você faz bem, muito bem, em fazer suas orações. Mas ainda é pouco. Porque o Senhor manda duas coisas aqui na Bíblia. Ele manda que a gente tenha comunhão uns com os outros. Então a melhor comunhão da gente ter uns com os outros é unir para orar, unir para falar da palavra, né? Ainda que você tenha uma fé do tamanho de um elefante. Mas a Bíblia manda que nós devemos o quê? Congregar. Porque quando a gente está congregando, a gente está louvando, né? A gente está adorando a Deus. A gente está vivendo a eficácia da palavra de Deus. Porque as pessoas leem, não, eu leio a Bíblia. Eu faço isso, eu faço aquilo. Ok que você faz, mas ainda é pouco. Você fala, eu leio a Bíblia, Deus me ouve, ok, mas e os milagres têm acontecido? As maravilhas têm acontecido? Essa palavra aqui está escrita aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, quando eu leio essa palavra, eu trago ela para o meu coração, ela traz vida. Ela é poderosa, ela é eficaz, ou seja, ela dá resultado, ela é poderosa. Tivemos a live do culto, nós oramos para uma bebê de 6 meses, né, de uma filha de uma amiga nossa, de um casal amigo nosso, cristãos. E para a glória do Senhor lá pelo culto, ela ficou, assistiu a palavra e depois pela oração da live, a menina já está bem, para a glória do Senhor. Por quê? Porque a palavra teve vida nela. A palavra foi poderosa, ela foi eficaz, né? Uma coisa eficaz é uma coisa que traz resultado. Porque eu só ler a Bíblia é uma coisa, eu preciso que ela tenha resultado na minha vida. Eu preciso ser transformado por ela. Então aqui diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E aqui diz também que ela penetra em nós, ela entra em nós como se fosse uma espada. Se a gente atravessar uma espada no nosso peito, ela vai entrar e ela vai perfurar órgãos, osso, pele, carne, vai sangrar, porque uma espada é coisa grande. Uma espada não é uma faca de 1 palmo. Uma espada, a gente está falando de coisa de 1 metro, 1 metro e tanto. Ela vai nos atravessar. E a Bíblia diz que ela atravessa a ponto de dividir juntas e medulas. Juntas e medulas. Penetra até a divisão da alma e do espírito, ou seja, ela vai mais profundo do que a gente imagina. Ela vai mais profundo do que a gente pensa. Quando essa palavra, irmãos, vai fundo no meu coração, é quando eu der espaço para ela. Não adianta só eu falar assim, eu tenho fé, tenho muita fé. Ok, tem, mas sabe usar? A palavra está aqui. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. Mas não adianta eu ter uma fé grande se não entender a eficácia da palavra, o poder da palavra sobre as nossas vidas. Então, a fé
e a palavra, elas têm que estar juntinhas, né? Tem que ser amigas íntimas, porque a fé nos traz revelação da palavra e a palavra aumenta a nossa fé. E quando as duas estão conectadas em nós, eu sempre digo, a gente se torna um imã espiritual. Por que um imã espiritual? Nós atraímos aquilo que o Senhor tem para nós. Aí as pessoas que não lê Bíblia falam assim, mas o que Deus tem para nós? Eu já vivo assim, assim, assado. Olha, milhares de promessas para romper, para vencer, para enriquecer, para ter saúde, para ter paz, para ser próspero em tudo, para crescer em todas as áreas, a família, tudo, dons espirituais, dons de todos os jeitos e sentidos, como atrair a bênção, como atrair a presença, são várias coisas que a palavra traz para nós. Ela nos magnetiza e nós passamos a atrair aquilo, a riqueza, o ouro que ela tem para a nossa vida, né? Porque, irmãos, Jesus, quando ele pegou o cânon, ele não abriu e foi lendo. Jesus pegou o cânon e orou antes, orou, ajoelhou, orou, e após orar, para ler a palavra, após ele se ajoelhar e orar, ele não foi abrindo. Ele beijou a palavra e depois ele começou a ler, começou a alimentar o Espírito. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa alimentar o nosso Espírito. E o nosso Espírito, irmãos, ele só vai ser alimentado através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que nos ergue. Como eu disse antes, que a gente deve congregar, devemos ter comunhão com a palavra, comunhão com o irmão, porque a Bíblia diz que um cordão de 2 dobras não se rompe com facilidade. Mas se você pegar um fio só, você consegue quebrar, consegue arrebentar. Então, as pessoas têm pregado a palavra de Deus, ok, tem pregado. Hoje, irmãos, não tem desculpa, a palavra tem sido pregada por todo canto dessa terra, mas com toda sinceridade, de todo coração, eu tenho visto a palavra ser pregada assim por todo tempo, todo momento. Mas eu não tenho visto a eficácia da palavra. Tem visto a palavra ser pregada? Tem, mas eu não tenho visto o poder manifestar. Como manifestou com Paulo. Paulo falava assim, eu não vim com palavras persuasivas, mas eu vim com a palavra, com unção e com poder, manifestação de poder do Espírito Santo. Isso está faltando nas igrejas, em nós, porque a igreja somos nós. Nós precisamos buscar, entender, compreender, nos alimentar da palavra, não da palavra letra, mas da palavra espiritual. A gente precisa agarrar na eficácia dessa palavra. A letra mata, mas o Espírito edifica, santifica. O Espírito traz vida. Vida como? Através da palavra, não da letra, mas da palavra viva no meu coração, no seu coração. Davi disse assim, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Está me chamando na hora errada. Então nós precisamos viver a eficácia da palavra. Irmãos, só 1 minuto, por favor, não saiam daí.
Irmãos, perdão pela demora. Estamos de volta. Então, falando sobre a eficácia da palavra, vocês não acreditam, é assim, aqui em casa é assim, ó. Não passa nem carro. Mas se eu tirar o carro ali para lavar, passa um monte de carro. Ônibus, tem mais de 1 hora que eu não vejo nem o ônibus passar, mas se eu parar o carro aqui, o ônibus vem. Tá vendo como é que é um som de atrair as coisas? É assim. Glória a Deus. Então nós falamos, irmãos, da eficácia da palavra. A palavra precisa ter vida em nós, tá? É uma palavra, eu tenho sempre tocado nesse mesmo assunto, né? Tem hora que as pessoas podem achar até um pouquinho cansativo, mas a palavra, a gente lê que a palavra de Deus é viva e eficaz. A gente só lê, mas a gente não tem visto realmente a eficácia. Igual eu disse, né? A palavra está sendo pregada em todo canto dessa terra. Todo o canto, para todo o lado. As igrejas têm pregado aí, tem igreja para todo gosto, todo tipo, para toda espécie de pessoa. Tem palavra para todo mundo, igreja. Do jeito, se você não gosta daquela ali, tem a outra. Se você gosta de pentecostal, tem os irmãos do reteté, tem de tudo. Tem uma que as mulheres sentam de um lado, os homens sentam do outro. É tanta religiosidade, é tanta coisa. Um prega de um jeito, outro prega do outro. Mas está faltando a palavra com poder, que é a palavra viva e eficaz. É o que eu disse. O Espírito vivifica. O Espírito com a palavra traz vida. O Espírito com a palavra traz cura, traz libertação, traz avivamento. Agora, a letra mata. A letra mata. As pessoas têm tentado enfiar a letra nas pessoas. Muitas pessoas, irmãos, pessoas têm ficado dentro de ministérios grandes. Igrejas, eu não tenho nada contra. Eu gosto da Universal, porque faz trabalho de libertação poderoso e eles ganham muitas almas. Pensa numa igreja para ganhar alma. Universal. Mundial. Pensa numa igreja para ganhar alma. Mundial. Aí a gente temos preparatória, temos a Igreja da Graça, muitas igrejas grandes. Só que o povo, a grande maioria tem escolhido igrejas grandes, né? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus, vamos ter também uma igreja muito grande, mas o povo tem escolhido igrejas grandes para não ter responsabilidade. Porque eles entram, recebem oração e saem. O pastor não sabe quem é, onde mora, se está precisando de algo, não sabe de nada. Chegou, recebeu oração, vai embora. E a palavra manda que a gente tenha comunhão. A palavra manda a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então nós precisamos entender, irmãos, que essa palavra, ela tem vida. E essa palavra em nós, ela traz poder. Mas a gente precisa crer com todas as nossas forças. Tudo, né? A gente vê o Popeye, né? O Popeye tinha que comer espinafre para ficar forte lá daquele jeito. E nós que somos cristãos, a gente precisa alimentar da palavra para ficar forte, irmãos. A gente precisa comer da palavra, alimentar não da letra, mas alimentar do Espírito. Alimentar do Espírito. Como eu disse, alimentar do Espírito. E alimentar do Espírito, irmãos, não é tão fácil como parece. Eu vou na Igreja Mundial, que lá eu entro. Eu ouvi isso já. Eu entro na Igreja Mundial, saio e ninguém me conhece. Ok. Ninguém te conhece. Você não tem responsabilidade, você não tem comunhão, você não tem aquele coisa de congregar. O que nos traz para a presença de Deus, o que nos faz ter comunhão com Deus, irmãos, é
a responsabilidade dentro de um ministério. E o Senhor já tem falado comigo muito sobre a Annelise, né? E eu estou esperando Deus me mostrar qual que é o ministério que Ele quer ela. Não é o ministério que ela quer, mas o ministério que o Espírito Santo tem na vida dela. O Senhor está para me mostrar isso aí, eu estou esperando, estou aguardando. O Senhor está usando o esposo dela, dando ele muitas revelações em sonhos, muitas revelações, e isso é bom, porque ele está vivendo a palavra eficácia. A gente precisa viver aquilo que o Evangelho tem, né? Eu estava conversando com o Joseph e tal, e no dia do culto, né, a gente estava falando um pouco sobre algumas coisas que traz desmotivação, coisa que nos motiva, coisa que nos desmotiva, né? Que nos, assim, parece que às vezes nós tomamos uma baldada de água gelada, né? E às vezes nós estamos no fogo puro, aquela mistura de sentimento, mistura de busca, de desânimo, tudo junto e misturado, porque nós somos falhos. Nós precisamos alimentar da palavra, porque é bem difícil. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que se essa palavra não tiver vida em nós, a gente não vai superar. A gente não vai passar os obstáculos. Então, como eu disse, a Annelise, Deus vai me mostrar o chamado dela, né, no ministério, que eu não quero. Irmãos, eu quero que as pessoas sejam usadas pelo poder de Deus. E eu e o Joseph, voltando no assunto, a gente conversando, e chegou no domingo. O Espírito Santo falou, pede ele vai pôr as mãos. E a unção estava sobre a vida dele. Quando ele pôs as mãos, imediatamente o mover de Deus, o poder de Deus se manifestou. Vocês precisam entender, irmãos, que o poder de Deus, a graça, a glória de Deus não está direcionada a líderes, não. O poder de Deus está direcionado para aquele que tem comunhão com o Pai. Você precisa despertar em você o sentimento que vai trazer uma ligação espiritual com a palavra de Deus. Não adianta eu pensar que é só ler. Não é só ler. Cara, não é só fazer teologia. As pessoas acham, vou ler a palavra, vou fazer teologia, tá bom. Não tá bom, não tá bom. Não adianta, eu vou na igreja, eu faço, eu aconteço, eu sou tesoureira, eu sou diácono. Título, religiosidade não nos aproxima de Deus. Religiosidade, título, riqueza não vai nos aproximar do Espírito Santo, da manifestação da palavra. O que vai nos aproximar, o que vai estreitar a nossa ligação com o Espírito Santo, com as coisas de Deus, é o sentimento que nasce em nós através, né, da realidade, da eficácia da palavra. Ou seja, preciso ter comunhão com a palavra para que seja ativada a minha fé, para que através da ativação da fé eu trazer aqui para o mundo físico aquilo que eu estou opondo à minha fé. Entendeu? Porque não adianta eu falar da boca para fora. Aí, Rodrigo, seja bem-vindo aí, meu amigo. Rodrigo Coutinho, melhor motorista aí que eu conheço, tá, gente? É o Rodrigão aí. Então, nós estamos falando aqui sobre fé, sobre tudo isso, porque a gente tem vivido, irmãos, a todos aí, a gente tem vivido tempos difíceis. Seja bem-vindo aí. A gente tem vivido tempos difíceis que a gente precisa acreditar em algo. A gente precisa ter alguma coisa para se apoiar, para se escorar, né? Vamos se dizer assim. Se você está com o pé quebrado, você não consegue andar, você escora num amigo
esse amigo te ajuda a se caminhar. E a gente precisa escorar na palavra de Deus, na eficácia da palavra. Porque quando você está escorado na eficácia da palavra, quando você está dependente da palavra, eu não estou falando, pessoal, presta atenção, eu não estou falando de fanatismo. Estou falando de uma pessoa fanática com as coisas de Deus, a pessoa não vive para mais nada, não estou falando nada disso. Eu estou falando de você manter um relacionamento real com Deus. Ou seja, que sim, que você tenha prazer em chegar em casa antes de dormir, você ter prazer de glorificar a Deus, agradecer a Deus pelo seu dia, ver o quanto que o Senhor tem tocado na tua vida, você ter um sentimento de gratidão, ter um sentimento de gratidão por tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu estou falando disso, não estou falando de religiosidade. O cara tem que estar de segunda a sexta na igreja, seja na católica, seja na universal, seja... Não estou falando disso. Eu estou falando de um relacionamento sincero com Deus. Independente de religião, independente de uso e costume, independente de que você gosta de fazer, que você gosta... Nada disso. Independente. Você manter um relacionamento com Deus. Isso vai te trazer um fruto. Isso, você manter um relacionamento com Deus, você consegue colher frutos que você não esperava. Coisas que para você era tão difícil, se torna fácil. Porque quando você tem um relacionamento, uma intimidade com Deus, com a palavra, uma intimidade sincera, um sentimento pela presença de Deus, você atrai coisas boas para a tua vida. Mandar real, uma pessoa que xinga muito palavrão, só atrai porcaria para a vida dela. Só atrai, desculpa a expressão, merda para a vida dela. Uma pessoa que só fala a pessoa, você chega perto da pessoa, tá chovendo, a pessoa, nossa, tá ruim, minha roupa tá no varal, que não sei o que. Aquela pessoa que só reclama. Se tem uma queimada, meu Deus, a minha roupa tá fedendo fumaça. Sabe que as pessoas que só reclamam. Para pensar um pouquinho, olha o que Deus tem feito na tua vida, o que Deus tem feito na minha vida. Olha quanto que Deus tem cuidado de você, cuidado de mim. A gente come, a gente bebe, a gente veste, a gente anda, a gente faz o que quer. A gente escolhe o emprego que quer. Ainda que não ganha muito, mas quando você faz uma coisa que você gosta, você faz com prazer. Tá falando do Rodrigo aí, motorista, que gosta de dirigir, então é milionário, ganha muito dinheiro. Não. Mas ele trabalha com uma coisa que ele gosta. Então torna prazeroso quando a pessoa faz uma coisa que gosta. A pessoa atrai para ela coisa boa. Agora, quando a pessoa, irmãos, só fala merda, só fala abobrinha. Tem pessoas no altar de igreja pregando, falando palavrão. Tem pessoas que pregam e revela e rodapeia, pai, bola, e a vida toda desgraçada, a vida toda errada. A vida, você olha e fala assim, não entra para a igreja não, de jeito nenhum, fulano revela, fulano faz a vida dela. É assim que as pessoas olham. Porque quem falou que ia ser fácil? Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém que falou que ia ser melzinho na chupeta. Não é melzinho na chupeta. Viver a eficácia, viver o poder da palavra, é preciso ter relacionamento com Deus, sinceridade, gratidão, amor. Tudo que você, homem ou mulher, que tem com sua esposa ou com seu esposo, um relacionamento de carinho, de amor, de dedicação, de empenho, é isso que Deus espera de nós, irmãos. É a mesma coisa. Mas eu não tenho tempo. Conversa fiada que não tem tempo. O tempo, você faz o tempo.
Porque quando você quer malhar, você acorda 5 horas, 6 horas da manhã e vai malhar antes do trabalho. Você quer andar de bicicleta, dá 10, 11 horas da noite está andando de bicicleta, dá 5 horas da manhã está andando de bicicleta, porque durante o dia é apertado. Você quer passear, você arruma um tempinho, você sai mais cedo do serviço. Ah, tem churrascaria com a turma. Você sai mais cedo, você trabalha um dia para a pessoa trabalha um para você folgar 2, você se vira, você dá seus pulos. Mas quando se trata para Deus, hoje não vai dar. Como que eu vou viver uma eficácia da palavra se eu não tenho tempo para ela? Se eu não tenho tempo para Deus? Se eu não tenho tempo, para ter intimidade com aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que me ama, aquele que é o fundador dessa palavra. Irmãos, o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que está na minha vida, está na tua vida. O mesmo Espírito Santo que de repente derrama um dom de língua em mim, derrama um dom de cura e libertação sobre o João Paulo, derrama um dom de maravilha sobre o Joe, derrama sobre o pastor Eduardo ali, o dom de ressuscitar. São vários os moveres, mas um só Espírito. O nosso corpo por geral, a gente tem 2 mãos, 2 pernas, a gente tem tudo, 2 olhos, uma boca, a gente ouve com os 2 ouvidos e tudo. Mas o que controla todo o nosso corpo, tudo que traz o equilíbrio, ao nosso corpo é a nossa mente. O espírito de vida. Eu estou falando com você, eu estou apontando o dedo. Eu estou falando com você, eu estou pensando na palavra. Eu estou falando com você, eu estou me movimentando. O Espírito faz tudo isso. Assim é o Espírito Santo. O mesmo Espírito está em mim, está em você, está no Douglas, está na Juliette, está lá na Lucimar, está lá na Carol. É o mesmo Espírito, mas agindo em dons diferenciados. O Espírito Santo fala com cada um de uma forma. Ele age na vida da Nindane de um jeito. Vai agir na do Diogo de outro. Vai agir na minha de outro. Mas é o mesmo Espírito. Nós precisamos entender a unidade da fé. A unidade da fé é isso. O corpo. Agora, se eu quebrar um dedo aqui, o corpo todo vai sentir, irmãos. Aí eu já não vou pôr essa mão mais, aí qualquer lugarzinho que eu vou encostar, eu vou ficar tirando a mão, aí essa aqui vem proteger. Aí se tem criança correndo, eu vou virar um pouco de lado para ninguém esbarrar. Então o corpo cuida, o Espírito cuida do corpo. O corpo é a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Um é lá o dedinho, outro é o braço, outro é o pé, mas nós estamos todos numa só visão. Então a gente precisa, que essa visão cresça em nós. Nós precisamos que essa palavra tenha vida em nós, mas que tenha vida eficaz. Que seja viva e também eficaz. Que se você está sentindo algo e você fala, eu não aceito isso em nome de Jesus. Pai, porque está escrito na tua palavra que o Senhor levou sobre si as minhas dores. E se o Senhor levou, eu não tenho. E se eu não tenho, eu não aceito. Em nome de Jesus, toda dor desapareça. Então, eu fiz uma oração para mim mesmo. Eu não aceito, eu repreendo. A gente não pode aceitar aquilo que não é de acordo com a palavra. Eu vou crer que a palavra vai ter vida em mim através do momento que ela começa a operar sobre a minha vida. Ela começa a operar sobre a minha vida. De repente você está assim, eu fui na igreja, mas nunca aconteceu nada e tal. Aí eu vou e ministro uma unção sobre a tua vida.
Porque você estava indo, você estava sentando e nada estava acontecendo, você estava ouvindo a palavra, nada estava acontecendo. Mas quando eu venho e ponho a mão sobre você, e ministro a unção, ministro a presença do Espírito Santo sobre você, o Espírito Santo ativa, ele acorda. É como se ele pegasse, né, o teu homem espiritual, pegasse ele, desse nele um sacode e fala, desperta. Porque quando você vê e compreende o mover de Deus, tu acorda. Porque antes eu sabia de ouvir falar, agora eu conheço de andar contigo. Muitos conhecem Jesus de ouvir falar. Irmãos, eu conheço Jesus de andar com Ele. Quantos milagres nós temos visto dentro da igreja. Quantas maravilhas nós temos visto dentro da igreja. Não só dentro da igreja, mas também fora. Eu oro para as pessoas aí fora, pessoas são curadas. Orava para as pessoas dentro do ônibus, pessoa era curada. Orei para as pessoas na rua, pessoa é curada. Orei para a pessoa através da live, pessoa é curada. Oro para as pessoas na igreja, pessoas são curadas. E aí? Isso é ter comunhão com a palavra, é ter intimidade com a palavra de Deus. As pessoas estão achando que só teologia basta, só ter conhecimento da palavra. Não, tem que viver a palavra. Conheço gente que é bacharelado, bacharel em teologia de tudo quanto é jeito. Conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Mas e o poder da Bíblia? Não vejo manifestar. Não vejo manifestar o poder. Jesus falou assim, maravilhas e prodígios que eu operei, vocês farão maiores. Aonde que está acontecendo isso que eu não estou vendo? As pessoas querem ficar só na palavra. A pessoa ora, ninguém é curado. A pessoa ora, não ressuscita nenhum morto. A pessoa ora, não para de chover. A pessoa ora, lepra não sai. E aí? É isso que Jesus está mandando? Não, Jesus falou assim, tudo que eu fiz vocês vão fazer ainda mais. Mas as pessoas estão se contentando com a palavra, perdão da expressão, uma palavra que não tem vida. As pessoas estão andando tão contaminadas com as coisas erradas, lê a Bíblia de qualquer maneira e não consegue ver a eficácia, não consegue sentir o poder da palavra sobre eles. Ler a Bíblia é fácil, tem que viver ela. Tem que aumentar a fé, você precisa se auto-energizar. Como se auto-energizar? Você precisa se encher do Espírito Santo. Às vezes nós falamos palavras para que você entenda, aí as pessoas procuram, claro, está errado, não está na Bíblia não, isso não está na Bíblia não. Isso não... A pessoa pega um versículo e quer falar que é isso, que é aquilo. Abre os olhos espirituais. Paulo, quem que era Paulo? Era Saulo. Quem que era Saulo? Perseguia a igreja. Saulo perseguia a igreja, matava cristão. Mas quando recebeu a imposição de mãos do profeta, o Espírito Santo foi sobre ele. Aí o Espírito Santo foi sobre ele, caiu dele as escamas dos olhos, a visão espiritual dele foi aberta por causa da unção que foi sobre ele. Aí nós, os homens, que nós somos pequenos, falhos, apelidamos isso de repente de transferência de unção, impartição de unção. Aí as pessoas não conseguem entender porque a mente está pequenininha, não conseguem entender. Está ainda no leitinho, está ainda no primeiro amor. Você precisa ir para as coisas mais profundas. Você precisa ir para algo mais profundo, intimidade maior com Deus. Você tem que sair, parar de molhar a sola do pé e começar a aprofundar águas mais profundas. Leu a palavra, Senhor, revela para mim essa palavra. As pessoas estão ficando só na introdução da teologia e interpretação daquilo que leu. Lê a palavra, pega a interpretação da palavra, pega fundamento na teologia, mas se o Espírito Santo não te revelar na palavra, de nada serve. A gente precisa viver a eficácia, o mover sobrenatural da palavra sobre a nossa vida. A pessoa não consegue ver mudança porque não quer mudar. As pessoas estão tampando, estão fechando os olhos diante dos moveres. Irmãos, vou ser bem sincero, sabe por que tem acontecido tantas maravilhas, tantos prodígios de Deus nesses últimos tempos? Já falei, porque é os últimos tempos.
Porque o profeta Joel fala que nos últimos tempos o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E aconteceria maravilhas e prodígios. Cegos teriam visões, mudos iriam falar, paralítico ia andar, morto ressuscitaria. Tudo através da unção do poder de Deus. Muitos até vai saindo porque não suporta, né? Não quer ouvir a verdade, ou então está no mundinho pequenininho deles, então continua. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Parar de preocupar, o que fulano vai falar de mim? Fulano já falava de você antes, quando era do mundo. Fulano já fala de você agora que você está tentando se consertar. E depois que você tiver carregado da unção de Deus, fulano vai falar mais ainda de você, porque você está cheio da presença. É isso. Ninguém tampa pedra, ninguém cutuca com bambu em árvore que não tem fruto. A árvore que está carregada lá de erva de passarinho, está morrendo, ninguém vai cutucar nela. E está cheio de árvore já secando raiz dentro de igreja. E não vive o sobrenatural de Deus. Ou vamos tirar o tampão dos olhos e começar a viver o sobrenatural de Deus, gente. É orar, fala, Senhor, mostra para mim no sonho, Pai. Deus mostra. O pastor Eduardo falou assim uma vez, que ele falou que orou a Deus, que ele queria ver como que era voar. Ele orou a Deus e ele foi dormir. E Deus arrebatou ele em sonho e levou ele. Deus levou ele a fazer uma turnê por cima aqui do Cascatinha, São Mateus. Deus levou ele, se mostrou tudo ele. Quem conhece ele pode perguntar se é mentira. Deus levou ele, Deus mostrou ele. Tudo assim, ele voando. Que coisa linda que Deus faz, irmãos. E as pessoas não acreditam. De repente, você às vezes tem um sonho. E o sonho é assim assado. E você não dá nada para aquele sonho. Deus, de repente, está te revelando algo. Deus está para que você abra teus olhos. Arthur, seja bem-vindo aí. Juliette, seja bem-vinda. Então você fala assim, nossa, eu tive um pesadelo. Não dormi mais. Deus te revelando algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Aí você acorda para quê? Para que você ore. Leia lá o Salmo 91. Leia lá o Salmo 121. Leia lá um salmo, leia a palavra. E ora, fala, Senhor, eu tive um sonho ruim. Tive um pesadelo. Nem posso chamar isso de sonho, meu Deus. Temos que orar. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Nem posso chamar isso de sonho, foi um pesadelo. Mas se tem algo levantando contra a minha vida, Senhor, eu ponho nas tuas mãos. Eu entrego essa briga nas tuas mãos, Senhor. Peleja por mim. Repreende, Deus, para o mal. E é assim que Deus faz, Deus opera. Começa, você que às vezes tem sonho, começa a fazer isso. Se você sonhou um sonho bom, começa a orar a Deus para que Deus faça com que você entenda. Entenda que você, quando você refletir no sonho que você teve, que você consiga entender o significado daquele sonho. Eu sonhei com trem, já sonhei com ônibus, mas não era um trabalho que eu estava fazendo. Deus estava me mostrando e eu conduzindo um povo. Hoje eu estou com uma igreja, trabalhando para o Senhor. Então, para que vocês entendam, porque sonho tem um significado. Você sonhar com água limpa é uma coisa boa. Jesus ele refere a palavra como fonte de águas vivas, então é coisa boa. Se você sonha com água suja, é coisa ruim. Então você tem que orar, falar, Senhor, sonhei com isso. Nome de... Gente, eu estou falando isso independente de religião, independente da sua crença, independente do que você acredita, aonde você deposita a tua fé, isso para mim não importa. Não estou falando de religiosidade, não estou falando de uso e costume, eu estou falando de viver a realidade da eficácia da palavra de Deus sobre a tua vida. O casamento está mal, começa a orar a Deus, Senhor. Me mostra, Senhor, me mostra para mim em sonho. Eu não aceito, por que meu casamento está desse jeito, Senhor? Eu dedico, eu faço isso, eu trabalho, eu faço tudo certinho, mas meu casamento cada vez está ficando difícil. E aí Deus vai te mostrar o que está acontecendo, para que você corrija.
Senhor, fulano de tal tá difícil. Me ajuda, apresenta aí tua esposa, ou esposa apresenta o marido. Gente, tá cheio de casamento sendo terminado aí, não porque o cara é ruim ou porque a mulher é ruim, é por falta de entendimento, por falta de maturidade espiritual para saber lidar com a situação. E a palavra de Deus, ela não só é viva e eficaz, mas também ela é um manual para a gente viver, irmãos. Aqui fala de tudo, sobre os dons espirituais, sobre temperança, como orar, como agir no momento difícil, como agir no momento de perda, como agir no momento que de repente a pessoa está vivendo uma depressão, como agir no momento de enfermidade, como agir no momento que você está passando por um momento difícil financeiro, um desemprego. A palavra tem tudo que você precisa. Mas quando você desperta o seu coração para viver a eficácia dela, você atrai emprego, você atrai saúde, você atrai mover sobrenatural, você vive bem com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, você tem saúde, porque isso é um pouquinho só das milhares de promessas que a palavra tem. A gente precisa, né, não só eu, todos que estão assistindo, todos que vão assistir, a gente precisa tirar essa coisa de fanatismo da cabeça. A gente precisa abrir, cavalo anda com aquelas coisas assim, ó, do arreio assim, para não, cabeçada, né, que chama, né, com aquele coisa assim, para não olhar para o lado. E às vezes a gente fica cego dessa forma, a gente não consegue ver nada ao redor, porque a gente vive focado só naquilo ali, naquela mesmice, naquela ignorância. A gente precisa orar a Deus, falar: Senhor, eu não estou contente. Irmãos, não é pressionar Deus, não é colocar Deus na parede, mas se você orar com sinceridade: Senhor, eu não estou contente com a vida que eu estou vivendo, Pai. Estou buscando aqui na Tua Palavra, e Tua Palavra tem promessa para mim. O Senhor, a Palavra diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. E eu estou vivendo uma vida financeira difícil. Seja sincero com Deus, fala: Senhor, muda a minha história. Entra na minha causa, Senhor. Seja o juiz aqui do que eu estou vivendo, da minha causa. Irmãos, seja sincero com Deus. Acredite no mundo espiritual. Acredite naquilo que Deus tem para você. Você não caiu na tua família por acaso. Você não caiu de paraquedas. Você não vive só para passar o tempo. O que nós fazemos aqui, o que nós plantamos aqui, é o que nós vamos colher na eternidade. Muitos falam: a gente morre aqui e acabou. Quando a gente morre, só está começando. A Bíblia diz: a gente morre, mas a vida só está começando. A gente tem uma vida eterna com Deus pela frente. E a gente vai falar para Deus aqui que prestar conta. Vou dar um exemplo aqui, ó, o Arthur. O Arthur tem uma filhinha. Então, ele é responsável por ela. A Bíblia diz que filhos é herança do Senhor. Filho é presente de Deus na vida aí do Arthur, da esposa dele. A filha dele é um presente de Deus na vida deles. E a Bíblia diz que ele tem que cuidar dela, ensinar o caminho que ela deve andar, o caminho correto, para que quando ela for mocinha, quando ela for adulta, ela não se desvie do ensinamento que ele deu. Porque quando ele for ter com Deus, ele vai ter que prestar conta da menina. Se ele não ensinou certo, ele vai prestar conta. A Bíblia diz isso, que vai prestar conta para Deus. O assassino vai ter que prestar conta. Por que matou? Por que fez? O ladrão, por que roubou? Está escrito na Bíblia, irmãos. Nós vamos prestar conta dos nossos atos para Deus. Então a gente precisa viver uma vida plena na presença de Deus. Não é uma vida de fanatismo. Não é uma vida de religiosidade. Não é uma vida de misticismo, nada disso. Mas uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de gratidão a Deus por tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos.
né? Às vezes nós reclamamos, irmãos. Nós reclamamos de barriga cheia. Nós queremos comer algo, se a gente não tem dinheiro, nós leva, passa o cartão e compra. Depois aparece o serviço, entra o dinheiro, a gente vai e paga. Ainda que a gente fica um pouco apertado, quero comer aí uma costela, vamos comer uma costela. Quero comer aí um frango assado, você desce ali e compra. Tem pessoas que têm vontade de comer, tem dinheiro, muito mais do que a gente, mas não pode comer, porque a saúde não permite. Nós estamos aqui, um momentozinho, alguns minutos de live. Tem quantas pessoas não queriam estar assistindo e não tem visão, são cegas. Quantas pessoas queriam passar a luta que eu e você passa de acordar cedo, de descer para trabalhar, de ir correndo, de guiar um carro, ou de entrar num ônibus, ou de andar de bicicleta, mas não pode porque é paralítica. Quantas pessoas às vezes têm um sentimento de querer ir para uma igreja, ouvir a palavra, glorificar a Deus, não pode, porque está no leito de hospital, vivendo os últimos momentos. E às vezes nós temos tudo nas mãos e desprezamos aquilo que Deus tem nos dado. Nós desprezamos, a vontade do Pai, o desejo do Pai, o mover do Pai, e queremos viver uma vida, que às vezes nem é nossa. Queremos viver uma vida de mentira, uma vida que a gente anda de uma forma que não é uma vida, a pessoa usa uma máscara e para tampar quem realmente ela é. A pessoa te abraça, te beija, aí quando vira as costas, tá falando mal de você, para que você entenda esse negócio de usar máscara, Judas andou com Jesus, era o tesoureiro de Jesus, ele traiu Jesus, ele roubava. Entregou Jesus lá com um beijo. Pedro andava com Jesus e Jesus falando de amor, de mansidão, de paz. Aí Pedro vai lá e corta a orelha do soldado. Não foi isso que Jesus ensinou? Não foi, mas ele fez. Moisés, aquele povo atazanando Moisés, gente. O povo hebreu, Moisés, você tirou nós lá do faraó. A gente estava lá de escravo, mas a gente comia, bebia, a gente tinha uma casa para dormir. Tem muita gente assim, irmãos, que quer continuar vivendo uma vida de escravidão. Porque está achando que tá bom do jeito que está. Ninguém quer sair do mundão. Ninguém quer sair desse mundo, não. Eles querem viver a vida do jeito que está, porque tá bom. Mas lá no Egito, lá tinha comida, mas era escravo. Lá no Egito eu tinha uma casa própria, mas era escravo. Lá no Egito eu vestia roupa de escravo. Lá no Egito eu tinha hora debaixo do chicote, tinha hora para tudo. A Bíblia diz: aonde há o Espírito do Senhor, aí sim a liberdade. A Bíblia diz: aonde o Senhor está, maravilha acontece. E Moisés falou assim: tenha ânimo, porque o Senhor vai te livrar, o Senhor vai nos livrar. Todas as vezes que o Senhor falou assim: Moisés, vou terminar com esse povo, vou começar uma geração nova através da tua vida. Moisés intercedia para que Deus não destruísse aquele povo. E o povo de Faraó, o exército de Faraó, não existia exército na terra que podia combater com eles. Então, quando Deus chama eles para ter uma vida de liberdade, o próprio Deus destrói todo o exército de Faraó, porque não tinha povo hebreu, não tinha outro povo que pudesse combater, porque Faraó na época era o maior exército que jazia na época. Não tinha outro que poderia combater. Então, irmãos, tem hora que a gente precisa parar nossa mente, raciocinar, orar a Deus, demonstrar gratidão, viver a eficácia da palavra. Aqui diz Hebreus 4:12, o versículo 13 diz assim: não há criatura alguma encoberta diante dele. Ou seja, ele está te vendo a todo o momento, não tem como se esconder. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de
tratar, aquele que nós vamos ter que prestar conta. Fulano, por que você foi idólatra a vida toda? Fulano, por que você prostituía a vida toda? Fulano, por que você fez isso? Por que você matou? Por que você roubou a vida toda? E nós vamos ter que prestar conta. Por quê? Porque eu não vivia debaixo da autoridade da palavra de Deus, porque eu não vivia a eficácia da palavra. Nós precisamos viver realmente aquilo que a palavra ensina. Não é viver da boca para fora, uma vida de mentira, uma vida de ingratidão, não. É viver uma vida com Deus, uma vida plena, viver as maravilhas que Deus tem para nós, viver o verdadeiro evangelho, o evangelho que os profetas viveram, o evangelho que os apóstolos viveram, o evangelho que nós podemos viver hoje. Nós podemos viver hoje. Amém? Em nome de Jesus, essa foi uma palavra assim bem curtinha, mas eu espero que você entenda, espero que você não me leve a mal, né? Porque tem hora que precisamos falar aquilo que o Espírito Santo põe no nosso coração. Ainda que às vezes doa um pouquinho, mas é a palavra de Deus. Nós precisamos ter mudança, precisamos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Só um instantinho, você que está me assistindo, tem um barulho aqui no caminhão aqui fora. Aqui. Fecha teus olhos aí, em nome de Jesus. Né? Escute essa oração, eu quero orar por você, para que Deus abençoe a sua vida, né, ricamente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu não venho aqui, Senhor, a ofender ninguém que tem uma outra religião ou que tenha seus próprios costumes, Pai, mas eu venho aqui trazendo a Tua palavra, Senhor. Deus, muitas pessoas não têm coragem de falar da Tua palavra, mas aqui estou eu, meu Deus. Muitos gostam de mim, muitos me odeiam, muitos me criticam, muitos falam bem, mas é isso aí que eu sou, Pai. Eu tenho prazer na Tua palavra. Senhor, eu apresento ao Senhor todas essas vidas que ouviram aqui um pouquinho, né, da palavra do Senhor, um pouquinho sobre o que nós falamos aqui, de viver a eficácia, viver o verdadeiro evangelho. Pai, eu te apresento todas as vidas, Senhor, que estão a participar. Te apresento a vida do Rodrigo Coutinho, Pai, um colega. Abençoa ele, guarda ele por essas estradas. Te apresento a vida do Arthur, Senhor. Abençoa o trabalho dele, a esposa dele, a filhinha dele. Abençoa o lar deles. E que tudo quanto ele fizer, Pai, ele venha prosperar. Meu Deus, em nome de Jesus, entra no casamento dele, Pai. Traga paz. Senhor, move de algo sobrenatural, meu Deus, sobre a vida dele, da esposa dele. Acampa teus anjos no lar dele, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te apresento a vida da Juliette, a vida do Douglas. Abençoa eles, que eles continuem sendo essa pessoa abençoada que eles são, trabalhadores. Abençoa eles poderosamente, meu Pai, e que a padaria venha crescer muito, Senhor. Que é o sonho deles que eles estão a realizar, estão a crescer juntos. Eu vejo eles há um tempo e eles têm conquistado ali, têm sido abençoados. Que o Senhor possa mover mais ainda sobre eles, em nome do Senhor Jesus, Pai. Te apresento a vida da Annelise, do João, abençoa eles fortemente. Continua liberando dons espirituais sobre eles. Te apresento a vida, Senhor, do Joe, da Carol. Pai, que o ministério do Espírito Santo venha crescer neles, que os dons sejam despertos sobre a vida deles, meu Deus, em nome de Jesus. Te apresento a vida do João Paulo, Senhor, da Patrícia, Senhor, do Joãozinho. Envia teu anjo lá no lar deles, guarda eles, dá o livramento. Que a tua palavra, Senhor, venha ter vida sobre eles, algo sobrenatural, meu Pai. Abra um entendimento deles, que eles venham viver o sobrenatural do Senhor e que nada venha cegar o entendimento espiritual deles, meu Pai.
Em nome de Jesus, abençoa fortemente a vida deles, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento a vida da Lucimar, da Priscila, da Larissa. Te apresento o Vanderlei, Senhor. Pai, renova as forças dele. Pai, renova a saúde dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, renova as forças. Não só as dele, as forças físicas, a saúde, mas a espiritual, Pai. As forças espirituais. Senhor Espírito Santo, visita ele. Honra ele com dupla honra, meu Pai. Em nome de Jesus, traz paz sobre ele. Traga saúde, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça também o coração da Priscila, da Larissa, da Lucimar, que ela é a família enfrenta junto essa dificuldade, mas eu creio que o Senhor é mais. Eu creio que maior é o que está nelas do que o que está no mundo. Eu creio, Pai, no poder da Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu lhe apresento também, Senhor, a vida da Denilce, né, lá de Guarará, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ir lá nessa cidade. Quero fazer um mover sobrenatural lá, Senhor. Mover de cura, libertação. Em nome de Jesus, que o Senhor venha preparar, Pai. Abençoa ela, abençoa a família, a mãe, o pai, os irmãos. Visita eles. Toca na saúde deles para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Em o nome de Jesus, meu Deus. Eu sou grato ao Senhor pela vida da Annelise, pela vida do João, pela vida dessa família, meu Pai. Te apresento a vida da Fabíola, do Léo, dos filhos deles. Abençoa eles, meu Deus, poderosamente, meu Pai. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, meu Pai. Annelise, a Juliette, o Arthur, Joseph. Senhor, em nome de Jesus, abençoa também a vida da Nindane, Senhor. Abençoa a vida da Nindane, a vida do Diogo, a vida do Gabriel. Pai, acampa teus anjos lá no lar deles, guarda eles, dá a eles o livramento, Senhor, de todo ataque maligno, toda seta, de toda amarração espiritual. Livra eles, dá entendimento. Abre, Senhor, o entendimento deles. A Nindane conhece a Tua palavra. Ela sabe, Senhor, o quanto o carinho que o Senhor tem por ela, porque o Senhor é fiel e justo. Abençoa, Pai, a vida dela. Em nome de Jesus, a vida dos meninos, para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Eu sou grato a Ti, Senhor, pela vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu lhe apresento também a vida da Fernanda, do Alércio, a vida do pequeno Arthur. Meu Deus, visita eles. Acampa teus anjos lá na casa deles. Entra, Senhor, com teu livramento, Pai. Em nome de Jesus, fortalece a vida do Alércio, Pai. Homem muito trabalhador, abençoa ele, meu Deus, fortemente, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Fernanda, esse pique dela, né, com o Arthur, estudar e tantas coisas. Abençoa poderosamente, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa também a vida da Luzia, Senhor, do Carlinho. Abençoa eles poderosamente, Pai, para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Eu lhe apresento todas essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Seja todos abençoados aí, em nome de Jesus. Irmãos, quem ficou até o final agora, solta aí uns coraçãozinhos aí, só para mim ver. Só para mim ver quem ficou aí, tá? Porque para mim aqui até agora mesmo estava aparecendo 9, aí de repente caiu para 7. É muito difícil, gente. Só vocês soltar um coraçãozinho, só para mim ver quem está aí, em nome de Jesus. Né? Porque eu orei para todos, para que Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus.
Só para mim ver quem é, quem tá. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ó, a Letícia entrou agora. Vamos orar pela Letícia. A gente já está encerrando, né? Mas nunca é tarde, né? Ela entrou aí. Glória a Deus. Aleluias. Amém, gente? Vamos tá orando aí. Chegou no finalzinho, Letícia, a gente tinha até orado, né? Mas tá tudo certo em nome de Jesus, né? Tudo é para honra e glória do Senhor. Nós oramos para Patrícia, para João Paulo, né? Ok, vamos orar pela vida da Letícia, do Isaac, da família, né? Que Deus continue abençoando vocês poderosamente em nome de Jesus. Ô Letícia, depois, se possível, pega esse vídeo, dá uma assistida nele, por favor, assim, lá do início, para você entender sobre o que nós estávamos falando aqui, tá? Em nome de Jesus, para que Deus abençoe sua vida. A Patrícia, né, que entrou agora. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a vida da Letícia, Senhor. Eu te apresento a vida da Cecília, de toda a família do Isaac, da outra menininha, eu esqueci o nome, mas, Senhor, eu te apresento as duas filhinhas, te apresento o esposo, né, o Isaac, te apresento a Letícia. Pai, em nome de Jesus, envia teus anjos, Senhor, no lar deles. Acampa lá um anjo de guerra. Acampa lá um anjo de guerra em nome de Jesus. E livra eles, Pai, de todo ataque maligno, de toda seta, de toda inveja, Senhor. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda armadilha do diabo, Pai. Destrói, meu Deus, toda praga lançada contra eles, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vou orar para a Cleusa, faltou a Cleusa. Gente, entrou tanta gente assim que eu fiquei meio perdido. Ô Letícia, tem gente que... tem pessoas que não estão conformando com o crescimento. Tem pessoas que não estão de acordo, né, com o que você tem vivido. Você é uma moça independente, você dirige, você corre atrás, você batalha, você ajuda o Isaac, vocês lutam juntos. Você já tem a menininha. Aí as pessoas não... algumas pessoas estão vendo o seu crescimento e isso está incomodando. Isso está incomodando essas pessoas. Aí tem oração contrária, tem pragas sendo lançadas, tem pessoas sendo usadas pelo diabo para falar do seu passado. Mas em nome de Jesus, o Senhor está neutralizando tudo isso contra vocês, tá? Deus me mostrou como aconteceu uma vez lá na igreja. Aconteceu uma vez isso. A gente estava orando, estava uma batalha espiritual muito forte. Então eu no altar, olhando assim para frente, de repente como se eu visse muita seda, eu vou explicar melhor, muita flecha vindo contra a minha vida, assim, muitas. E é como se viesse um dedo muito grande do meu lado, assim, ó. E aquilo foi mais ou menos igual filme. Aquele dedo parou do lado assim, ó. Já viu quando você vai entender o que eu quero dizer. Já viu quando você põe o dedo na água e tira? Aí
faz assim uma coisa redonda, assim, crescendo, assim, sai na água, você faz assim, ou quando você joga uma pedra, aí como se uma bolha crescesse e saísse assim na água. Aí quando esse dedo chegou assim, é como se uma coisa grande abrisse e todas aquelas flechas, né, aquela seta que veio contra, ficaram paradas no ar. Elas nem caíram, nem prosseguiram e nem deram ré. Elas ficaram paradas, ficaram todas paradas assim. Então eu vi, quando eu orava para você, eu vi a mesma coisa. Deus entrando aí na sua peleja, na sua batalha. E eu estou sentindo também um destravar na sua vida, mas um destravar assim na tua vida espiritual. Um destravar espiritual, tá? Quando eu tiver oportunidade eu vou orar por você, uma imposição de mãos, tá? Quando eu tiver essa oportunidade, tá bom? E seja abençoada em nome de Jesus, tá? Cleusa, vamos orar para Cleusa. Pai, em nome de Jesus. A Cleusa tá aí ainda, gente, ou ela saiu? Ô Cleusa, se você estiver assistindo ainda aí, solta um coraçãozinho só para mim saber se você tá aí. Porque eu orar para gravação não funciona não, tem que orar para você. Ô, irmã Cleusa, tá aí? Tá aí? Manda um ok para mim se você tá aí. Ô, Fernanda, eu acho que ela não tá não. Ela não tá não. Porque solta aí um tinino, um coraçãozinho, alguma coisa aí pra mim ver aí. Tá? Uai, gente. É só ela dar um... Então vamos orar. Se ela tá, vamos orar. Aí, subiu um coraçãozinho aí. Será que foi dela? Ok. Amém, Deus. Irmãos, vamos orar, né? Vamos orar para a irmã Cleusa. A irmã Cleusa precisa vigiar, irmã. A senhora precisa vigiar numa coisa. Tá vindo uma coisa assim, tipo... como é que eu posso te explicar, gente? Ontem você fez a oração, né? Final e tal. Mas agora, isso não tô falando de ontem não, tô falando da agora. Na hora que eu perguntei se você estava para mim orar para você. Tem coisas acontecendo para confundir a sua mente. Você toma muito cuidado com isso. Tem coisas acontecendo para confundir a sua mente. Ora, quando você for orar na sua casa, leia o Salmo 91, leia o Salmo 91, leia o Salmo 91 e peça ao Espírito Santo que venha blindar a tua mente. O que é o blindar? Ó, se você anda num carro blindado, você entra numa favela, os bandidos vê que carro vai meter bala, o que vai acontecer? As balas não vão te atingir, porque os vidros, o carro é blindado, então a bala bate, mas não te atinge. Então a gente vai orar para que o Espírito Santo venha blindar a tua mente, para que nada venha te atingir, porque está havendo uma confusão na mente, algo espiritual, para tirar, como se fosse para tirar a tua paz, mas já caiu por terra, em nome de Jesus, tá? Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, visita, Senhor, a Cleusa, joga por terra, Senhor, joga por terra toda seta contra a mente dela, todo embaraço na mente, toda confusão. Em nome de Jesus, abra o entendimento dela, Senhor. Eu entrego ela nas tuas mãos, blinda a mente dela, blinda, Pai, e traga ela entendimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa é a oração que eu tenho para ela, Senhor, nessa noite. E a minha gratidão por ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus também, o Anderson. Senhor, visita o Anderson, Pai. Abençoa o Anderson, põe um anjo lá na casa dele, guarda ele, dá o livramento.
a esse guerreiro, Senhor. Ele cuida do filhinho dele lá sozinho. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa ele. Abençoa o filho dele. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, entra na coordenação motora dele, Pai. Entra no sistema nervoso dele. Senhor. Na coordenação motora, nos nervos, nos músculos. Entra na saúde dele, Pai. Em nome de Jesus eu te apresento, Senhor. Te apresento a vida dele. Para a honra e glória do Senhor, Pai. Para a honra e glória do Senhor, eu te apresento, Pai. Que o teu mover sobrenatural, Senhor. Espírito Santo, entra na saúde dele. Assim como o Senhor Espírito Santo é o cabeça e nós somos o corpo. Entra, Senhor, na cabeça do Anderson, Pai. Entra na cabeça dele. Entra, Senhor, em todo o cérebro. Entra em tudo, Senhor, dentro da cabeça dele, Pai. E que haja, Senhor, um reajuste, Pai. Começa a reajustar todo o sinal que a mente manda para o corpo, com os nervos, as emoções, em nome de Jesus, Pai. E que ele tenha mais controle, Senhor. Que a mente que manda, Senhor, todo o movimento, que ele tenha controle nas mãos, em nome de Jesus, no corpo, na mente dele, Pai. Age na coordenação motora dele, Senhor, começando da mente até a sola do pé, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por tocar nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu agradeço a todos, que ficaram aí até o final. E que Deus continue aí te abençoando. E quero amanhã, meus irmãos, nós vamos ter uma live aqui. Eu quero começar 9 horas. Eu vou terminar o meu culto um pouquinho mais cedo. Vou começar essa live amanhã às 21 horas, 21h05. Qualquer coisa, você tem um pouquinho de paciência. Entre, por favor, me ajuda, entra, compartilha. Eu vou estar... Vai ter participação aí do profeta Marcelo e alguns apóstolos. Nós vamos estar falando, eles vão entrar ao vivo. Vou deixar ele orar para vocês, se vocês quiserem. Homens de Deus. E vai entrar ao vivo. Receba aí, Anderson, em nome de Jesus, tá, meu irmão? Receba aí em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu não sei por que não, o Espírito Santo pôs no meu coração de orar nesse sentido aí pra você, cara. Se tem algo aí, nós estamos em 11 pessoas aí, você quer falar alguma coisa, quer dar algum testemunho, eu te chamo aqui. Tá bom? Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo me tocou para me orar nesse sentido aí. Se quiser falar, só você mandar o convite aqui que eu te aceito, tá bom? Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos amanhã, 9 horas, 9h10, mais ou menos assim. Nós vamos iniciar essa live falando sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo? O que é falar em línguas? Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que não falam, não conseguem falar e critica quem fala. Tem pessoas que falam dos outros de revelação, tantas coisas, e revela algo que não se cumpre, algo que não acontece. Tem pessoas que criticam até o cabelo branco do outro, mas não vive nada com Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para que certas pessoas não apaguem a chama que o Espírito Santo acende na tua vida. A gente tem que tomar muito cuidado e tudo, palavra de Deus. Confere na palavra. Tudo na palavra. Se alguém tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui, pode falar comigo. E não precisa ser no privado não, pode chamar na live, que eu abro a Bíblia aqui e mostro.
Não precisa chamar no privado, não precisa mandar no zap. Pode chamar ao vivo. Eu abro aqui ao vivo, te aceito e te mostro dentro da palavra. Pode falar, eu vou mostrar dentro da palavra. Amém? Então, seja abençoado aí. Em nome de Jesus, vamos encerrar. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém? Que Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó te conceda graça nesse dia. Aleluias. Glória a Deus. Então, irmãos, amanhã, 9, 9 e 10, entra, convida alguém para estar participando para a honra e glória do Senhor, tá? Deus abençoe a todos aí.